feita para regular o impeachment inscrito na Constituição de 1946. Nós já estamos na Constituição de 1988. O que é uma grande sacanagem. Feita para regular o impeachment inscrito na Constituição de 1946. Nós já estamos na Constituição de 1988. O que é uma grande sacanagem. Uma grande sacanagem, digo por quê? Porque é uma lei recepcionada pela Constituição. Quem disse isso? O próprio STF. Pela primeira vez, o STF disse isso. O Gilmar ainda não estava na corte, porque ele foi indicado por Fernando Henrique Cardoso, mas foi em 1992, quando o STF se debruçou na matéria do impeachment do então presidente Fernando Collor. Mas o próprio Gilmar Mendes também admitiu a plena admissibilidade da Lei 1079 de 1950, que agora ele fala que caducou, quando ele admitiu a validez dessa lei, a recepção dessa lei de 1950 pela Constituição atual, ao analisar o impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016. E não só a lei, a admissibilidade de 1992 para o impeachment em si, mas também todas as ações adjacentes à temática principal e, da mesma maneira, as ações adjacentes, em especial as criminais, conectadas ao impeachment de Dilma Rousseff. Sem contar que há uma omissão gravíssima na fala de Gilmar Mendes, porque ele se esquece que o legislador, o Poder Legislativo, revisou a Lei 1079 de 1950 em outubro de 2000. No ano 2000, mês de outubro, o Congresso publicou a Lei 10.028 de 2000. E essa lei adaptou a lei do impeachment ao esquadro da Constituição atual. Então, tudo isso que disse o Gilmar é uma grande mentira, é uma grande fake news, é uma grande embromação, é uma grande falta de vergonha, porque eu vejo no Gilmar o mais apto, dentro dos critérios objetivos, para se ocupar um posto no Supremo Tribunal Federal. Ele é o que mais tem notável saber jurídico, mas está jogando na lata do lixo, toda a credibilidade acadêmica que ele tem. Porque ele omite a recepção dita pelo STF em 1992, a recepção dita por ele, inclusive, da lei do impeachment pelo STF em 2016, e ele também omite maldosamente a reforma, a pequena reforma feita pelo legislador em outubro do ano 2000, através da Lei 10.028, que inclusive coloca na legislação um artigo 39A. O impeachment, os crimes de responsabilidade de ministros do STF estão previstos no 39. Quer dizer, essa Lei 10.028 de 2000, ela justamente adequou o artigo 39 e criou o anexo a ele, o 39A, que fala do impeachment do PGR. E se o PGR é quem pode denunciar ministro do Supremo por impeachment, ninguém pode, na leitura do Gilmar Mendes, denunciar o PGR por crime de responsabilidade. Ou seja, ele violou a separação de poderes, ele violou uma competência exclusiva do Legislativo, ora as bolas. Ele aniquilou um sistema de freios e contrapesos, porque o Senado é o freio e contrapeso do STF, tendo já o STF aniquilado o direito de contestação popular. Tudo isso mostra, e eu vou encerrar com esse comentário, Caivano, passo a você, Caivano e Fernando Holliday, que no meu sentir, com essa decisão, ou Gilmar está tentando fazer uma cortina de fumaça para a notícia do Lulinha, e nós falaremos do Lulinha, que recebeu 25 milhões de matrícula e mais uma mesada cheia de mensalidades do careca do INSS, ou é uma cortina de fumaça em razão de Banco Master,
ou é uma cortina de fumaça para o caso Messias, e muita gente acreditava que era uma jogada para o Messias entrar com a reconsideração, o Gilmar reconsiderar e o povo olhar e falar: ó, Messias, salve o Messias. Mas não deu certo ao que parece. Se não é nenhuma dessas opções, eu vejo que essas idas frequentes do Gilmar Mendes nas últimas décadas a Portugal, elas têm servido para que ele faça um intensivão em Antônio de Oliveira Salazar. Porque com essa decisão, Gilmar, ele sai de um casulo, ele sai de um crystal closet e se mostra como o verdadeiro dono do Brasil. Se mostra como o verdadeiro chefe do Supremo Tribunal Federal. E com isso parece que ele quer instaurar no Brasil o fascismo do Estado Novo Salazarista em Portugal, que foi o regime fascista mais longevo da história. Mais longevo da história. Durou mais de 30 anos o fascismo salazarista, que é um fascismo de conselho. Esse conselho de ministros substitui a Constituição e modera todos os outros poderes. Passo a palavra a vocês. Perfeito, Pavinato, excelente introito, né? Como você disse, na questão do Messias, parece que realmente fez água. No entanto, inclusive portais grandes aí noticiavam dessa maneira. Parece uma jogadinha casada ele fazer isso neste timing, né, neste momento, para melhorar o posicionamento do Messias. Como você disse, a decisão não foi reconsiderada. No entanto, cria aqui não um estigma, né, mas uma figura, uma aura sobre o Messias de que ele vai no contraponto dos atuais ministros. Então, de todo jeito, pode ser aproveitado, mas para mim não é uma verdade. A questão do Lulinha, né, na CPMI do INSS, ele foi blindado, assim como outras pessoas antes dele, por 19 votos a 12, a base governista conseguiu blindar e impedir que ele seja ouvido. No entanto, eu ouvi declaração do próprio presidente e do Alfredo Gaspar, né, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, e o Alfredo Gaspar, que é o relator, que ele foi delatado. O Lulinha foi delatado. Uma testemunha diz ter visto, ter acompanhado, que ele estaria recebendo uma mesada, como você anunciou. E tem um outro caso. O Careca, ele ameaçou de morte a pessoa que delatou. Então a coisa realmente é muito emblemática, muito pesada, e pode ter servido como uma cortina de fumaça. Não entendo, tá? Vou deixar claro aqui para você que está nos vendo, que não entendo como sendo o objetivo principal do Gilmar. O objetivo principal me parece ser o que o Pavinato acabou de falar. É o fechamento do Congresso, é o alijamento de qualquer tentativa do Congresso fazer a sua parte, né? Ou seja, é legislar no lugar do próprio legislativo. Isso me parece estar claro para todo mundo. Não pode mais falar alijado. Não pode? Não, Ali? É PCD. Não, é outra palavra. Não, é outra palavra. Mas aí eu queria te responder assim, né, Pavinato? Quem poderia imaginar que o Gilmar Mendes ia defecar para a lei orgânica da magistratura e ficar dando entrevista, ficar falando, fazendo coletiva de imprensa? Quem poderia imaginar que ele iria solapar o legislativo e dizer que a lei de impeachment está caduca e não vai ser mais utilizada no Brasil, né? Qualquer pessoa já sabia o que ele poderia fazer. Ele cita ali no texto dele, que você leu entre aspas, a independência dos poderes, você também já tratou disso. Obviamente que ele está mais uma vez interferindo, como a gente tem visto aí desde 2019. Mas ele cita uma coisa que me chamou a atenção, porque eu utilizei isso nas defesas das pessoas do 8 de janeiro. Ele cita o estado de coisas inconstitucional. Isso é fruto de uma DPF, que, se eu não estiver enganado, foi a Defensoria Pública da União que ajuizou e que resultou, naquele momento, sobre o crivo do Marco Aurélio Mello, que foi o relator dessa DPF, como a reconfiguração, ou a tentativa, pelo menos, de reconfiguração do sistema prisional, para que a dignidade da pessoa humana do preso fosse respeitada. Mas, incrivelmente, do pessoal do 8 de janeiro,
Isso aí foi esquecido também, por isso que eu utilizei nas defesas que eu fiz. Eu vi hoje também na imprensa que o Walter Maierovitch, que já foi juiz aqui em São Paulo, é um jurista considerado de esquerda, ele diz as seguintes palavras: essa é uma das 5 piores decisões do STF. E eu fiquei curioso para ouvir dele as outras 4, mas ainda não tive essa oportunidade, vou ler. E para finalizar, essa questão da cláusula de barreira, que agora a Câmara dos Deputados, meio que num contragolpe, vamos chamar assim, né, numa resposta ao que fez Gilmar Mendes, tira da gaveta. A minha pergunta vai continuar sendo sempre a mesma e é retórica. Por que esperar vocês serem deslegitimados para tomar uma atitude? Por que não fazer o trabalhinho de vocês para aquilo que vocês são regiamente pagos no tempo certo e impedir que atitudes como essa ocorram no Brasil? Exato. E a Andréa Sadi hoje, não sei se foi hoje ou ontem, eu só sei que ela falou isso, Holiday. Ela falou o seguinte, que esse movimento, essa decisão do Gilmar, Andréa Sadi, Globo News comentando, essa decisão... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.